Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, onde a gente aproveita o espaço para discutir temas tão relevantes para a Bahia. A gente fala aqui de economia, a gente fala de política, a gente não pode deixar de falar do direito no nosso estado e também do zelo, da preservação dos direitos individuais e coletivos dos baianos. E para falar sobre isso, eu tenho uma satisfação em receber o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, o doutor Maurício Ferreira Brito. É nosso convidado aqui no Linha de Frente. Seja bem-vindo, doutor, que vai chefiar esse importante órgão até setembro de 2025. É isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Obrigado, viu, Pablo, pela recepção, pelo espaço, pela projeção que vocês dão aí para o nosso Ministério Público do Trabalho na Bahia. E o mandato ele vai até setembro de 2025. Temos dois anos aí para acelerar e entregar resultados para a nossa sociedade. Eu estou sabendo que o senhor está pensando em muito trabalho, é sobre isso que a gente vai falar aqui também. E quando eu me referi a doutor, não é apenas uma figura de linguagem muitas vezes usada para a personalidade do direito. É porque ele realmente é doutor em Direito Internacional pela Universidade de Brasília. Eu queria começar a nossa conversa a respeito disso, sobre essa formação acadêmica que dá ao senhor o título de doutor, mas também na sua teoria prática que o senhor está trazendo para a frente do Ministério Público do Trabalho. Essa comunhão entre um estudo muito profícuo e uma prática muito relevante é uma fórmula de sucesso para o comando do Ministério Público do Trabalho? Pablo, foi justamente o que eu pensei quando eu fui estudar. Quando eu fui buscar o estudo, a academia, eu queria me aprofundar e ter uma melhor visão do direito e buscar soluções para problemas cotidianos e de Ministério Público. A área que eu quis, o direito internacional, é porque eu penso que o mundo, as relações de trabalho, elas são cada vez mais globalizadas, menos localizadas. O exemplo mais simples para quem nos assiste entender, a gente vê muito na mídia, na sociedade, a relação de emprego do Uber, do entregador, do aplicativo. Isso não é algo apenas local, de nosso estado ou de nosso país. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, a gente tem que entender como são tratadas essas relações no mundo, ver as soluções, ver como é que o direito trata e tentar melhorar a nossa sociedade com soluções de fora para dentro, às vezes. Esse exemplo que o senhor deu é sensacional, até porque é um exemplo muito complexo. Cada país está lidando de uma maneira, mas aqui no Brasil se tornou uma coisa, digamos, um sintoma de uma série de outras questões que precisam ser tratadas, debatidas e estudadas. Alguns políticos falam até que o Uber tem que contratar por carteira assinada esses parceiros, esses colaboradores. Qual a sua visão sobre isso? Olha, Pablo, as visões vão de um oposto a outro. Desde da autonomia e de que são empresários até que são empregados. Eu não vou te trazer essa solução e essa resposta agora. Esse debate está no Congresso Nacional, existe um grande grupo criado pelo governo federal, com juristas, com advogados, com representantes do governo e também do Ministério Público do Trabalho, buscando melhorar a vida dessas pessoas e trazer uma transparência ali do tipo de relação do que ocorre. Eu acho que a gente já tem um ponto aí em comum. A gente vai ter que melhorar. Como, em qual medida, eu deixo para o nosso grupo de estudos ou para o Congresso Nacional, que com certeza trará uma solução que vai apaziguar aí os ânimos. Muito bem, com certeza vamos ter discussões bem aprofundadas e acaloradas a respeito disso. Eu estou conversando hoje com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Maurício Ferreira Brito. Ele tem 40 anos de idade, é jovem, está cheio de entusiasmo. Basta dizer o seguinte, antes mesmo dele tomar posse, o senhor fez uma série de visitas institucionais a muitos órgãos, inclusive veículos de comunicação, entidades políticas, entidades de classe, órgãos representativos. Aí eu queria saber, o que é que o senhor ouviu nessas visitas? Qual a imagem que o Ministério Público do Trabalho da Bahia tem? Eu acho que o Ministério Público do Trabalho na Bahia, ele construiu uma imagem muito mais presente. Ele está presente nos diversos debates. E eu fiquei muito feliz em ter percebido isso e a responsabilidade é enorme em continuar esse caminho. E os temas são os mais variados possíveis nas conversas. Tem dois que eu acho que predominam.
trabalho escravo e o da segurança pública. E o trabalho escravo, por exemplo, é um ótimo exemplo para a gente ver a importância das visitas, da relação com outros órgãos, com parceiros, com fiscalização do trabalho, com polícia, e a gente consegue ver também o relevante papel que vocês, que a mídia faz ao destacar, ao mostrar que aqueles casos ali, às vezes, por exemplo, de um trabalho doméstico, que é trabalho escravo. Então, a minha tônica, a minha maneira de pensar é que juntos nós somos mais, que o Ministério Público ele não está sozinho, que ele faz parte de uma grande rede, que nós precisamos dos outros órgãos, dos outros parceiros, da mídia, para fazer melhorar as relações de trabalho. É destacada, é isso que o senhor mencionou, é notório, é visível, é destacada a atuação do Ministério Público do Trabalho em nosso estado, em termos de diligências, de investigações, eu diria até de rapidez nas apurações de episódios de maus-tratos, episódios de pagamentos irregulares, episódios de condições difíceis, insalubres de vida para os trabalhadores. E eu vejo que vocês têm como uma das temáticas, uma das linhas de atuação, tentar extinguir isso do nosso estado, que é muito difícil, né, doutor? É muito difícil. Trabalho é cidadania. E salário é vida, é sobrevivência, é alimento. Então a nossa atuação ela tem que ser urgente. Se por um lado a gente vê que existem muitos casos de trabalho escravo, a gente vê a necessidade de fiscalizar mais. Mas como a gente busca essa fiscalização, esses casos, vai se retroalimentando. Então, a gente está tendo resultado, a gente está combatendo. A gente quer combater mais, fazer mais fiscalizações, ter diligências cada vez mais proveitosas e seguiremos vigilantes. Agora, para isso, é preciso uma estrutura maior. Eu não estou advogando aqui para os advogados, para os juristas do Ministério Público do Trabalho. Estou falando como cidadão e como membro da imprensa. É preciso ter mais recursos, é preciso ter uma estrutura. Como é que está? Como é que você encontrou o Ministério Público do Trabalho do Estado, que, na opinião popular, é uma entidade enorme, enorme na importância e talvez até no tamanho. É isso mesmo que a gente observa lá dentro? Olha, a gente busca se fazer presente e entregar ao máximo. Mas o nosso quadro no estado inteiro é de 52 procuradores para a Bahia inteira. Então, a gente tem unidades como Barreiras ou Juazeiro, onde nós temos em uma 3 procuradores, em outra 2, que a gente cobre distâncias de até 500, 600 quilômetros de distância. Então, com todas as dificuldades e com os recursos que nós temos, a gente busca sempre atuar mais, entregar mais e solucionar conflitos, mas podemos também crescer, nos aparelhar e nos estruturar mais ainda. A gente está conversando com o Maurício Brito, ele é novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho e está falando aqui sobre relações de trabalho que a gente está em pleno momento de efervescência, eu diria até de algumas rupturas mundiais. Como o senhor mesmo falou, é um fenômeno internacional. A tecnologia também modifica as relações de trabalho e, pelo que eu percebo, o senhor tem um olhar a respeito disso. Como é que a gente pode enxergar legislação junto com essas modificações que são muitas vezes mais rápidas do que a lei? Como é que a gente pode conciliar essas duas coisas? As modificações, ela vem primeiro no mundo dos fatos e depois a lei. Nesse meio do caminho, temos Ministério Público e sistema judicial. Então, tem um conflito, como tem ali, por exemplo, na relação do Uber. A gente tenta mediar, solucionar, às vezes até entrar com ações, vem as decisões judiciais e depois se cria alguma lei. Essa é a tônica, essa é a regra. Só que está cada vez mais acelerado. Está cada vez mais acelerado e eu acho que diante dessa aceleração, dessas crises sociais, o nosso trabalho do Ministério Público ali, fazendo-se presente nos grandes debates, ganha ainda mais relevância. O Ministério Público do Trabalho tem atuação nacional, aqui na Bahia tem uma atuação muito destacada, como a gente já falou, porém, eu já vi pessoas falando, até empresários conversando, eu não sei... Nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, não tem justiça do trabalho, é outro tipo de relação, é porque que o Brasil, considerando, em outras palavras, que é um atraso
tem uma Justiça do Trabalho, tem um Ministério Público do Trabalho. Como é que o senhor observa e analisa esse tipo de postura? Eu acho muito legal essa conversa sobre, poxa, a Justiça do Trabalho realmente é uma peculiaridade, é, entre aspas, uma jabuticaba brasileira, e o Ministério Público do Trabalho também é algo nacional. Quase todo país no mundo, ele tem uma justiça responsável por julgar conflitos de trabalho e um Ministério Público que atua nos segmentos. A nossa divisão interna tem uma justiça especializada do trabalho, não tem em todos os países, mas muitos países sérios, organizados, se tem, como Portugal, como a Alemanha. Mas quase todos os outros têm um segmento do Ministério Público, às vezes o Ministério Público Civil, que cuida de conflitos de trabalho. E a gente tem também, dentro dos segmentos ali, de defensorias públicas, defensorias del pueblo, de próprio Ministério Público Internacional, a gente tem alguém que cuida de graves conflitos de relação de trabalho. E só para finalizar, uma grande curiosidade, a gente tem um modelo de Ministério Público do Trabalho no mundo muito próximo ao nosso, em um país desenvolvido. Sabe onde fica? Não. Na Nova Zelândia. Na Oceania existe o Ministério Público do Trabalho, então está muito mais de organização de país, de estados, a própria nossa divisão de municípios, de Distrito Federal, de federação, não tem espelho necessariamente em muitos outros países, mas em alguns tem e caminhamos. A forma de organização de estado não muda tanto. São as peculiaridades de cada nação, de cada país e das próprias relações que vão se formando e das demandas que vão surgindo. Por exemplo, o senhor citou a relação do trabalho doméstico, que não é muito comum, já que a gente está falando de país desenvolvido, não é muito comum essa relação de trabalho doméstico como a gente tem aqui no país. É fonte de muito problema, de muita investigação do Ministério Público do Trabalho, esse trabalho doméstico? A gente tem algumas investigações. No nosso país ainda é comum. Nos últimos anos, né, a legislação do trabalho doméstico ela evoluiu. Se passou a reconhecer ali uma série de direitos, como limitação de jornada. E a gente tem casos graves que talvez sejam um dos segmentos que mais tem chamado a atenção aqui em Salvador, no Ministério Público do Trabalho, que são as atuações para formalização dos vínculos de emprego, né, para anotação de carteira e também casos de trabalho escravo doméstico. Trabalho escravo doméstico em capital, porque muitas vezes é associado a rincões, a distantes Não, em capital. O trabalho escravo ele se manifesta de diversas formas. Quando a gente pensa no trabalho escravo, a gente tem aquela visão histórica do acorrentado. E quando a fiscalização intensa no nosso país começou na década de 90, ela era focada ali quase que no meio rural. 2000, 2010, tinha forte, e ainda tem, com imigrantes ali refugiados de países em crise que estavam no Brasil em situação de vulnerabilidade. Hoje, a gente tem muitos casos na cidade, inclusive nas residências. É aquela pessoa que às vezes chegou ali ainda criança para trabalhar numa família, que faz todo o serviço doméstico, que não pode sair da casa, que não tem amigos, que não tem ciclo social, que não tem salário, que não tem círculo social, que não tem salário, que não tem, às vezes, liberdade de locomoção e que é chamado naquele ambiente de pessoa da família, mas que, na realidade, é uma relação de violência e de escravidão. O doutor em Direito Internacional, que está conversando conosco aqui, é o novo chefe do Ministério Público do Trabalho, Maurício Brito, está nos alertando sobre muitas dessas relações que são entre patrão e empregado, que às vezes são enviesadas, doutor. Eu estou lembrando aqui da minha época de repórter do Jornal Correio, ao lado do colega Rogério Vargas, a gente fazendo reportagens e muitos desses denunciados pela prática de trabalho escravo alegavam o seguinte: não, eu tô ajudando uma família do interior, eu estou ajudando uma jovem que eu trouxe aqui para a capital, estou dando uma oportunidade dela conhecer a metrópole, de ela ter um momento de estudo, dela ter uma alimentação. As pessoas consideravam um favor colocar dentro de casa, colocar num trabalho isso. Graças ao trabalho do Ministério Público do Trabalho, isso foi sendo desmistificado.
E eu tenho certeza que o senhor acompanhou essa linha de evolução, já que o senhor tem o quê? 15 anos no órgão, né? 15 anos trabalhando. Como foi, 12 anos trabalhando, como foi essa evolução no sentimento popular? É muito interessante que essa evolução na relação de trabalho tem toda a relação também com a evolução da própria sociedade. Se antes se tinha como fato social normal, com aceitação social, se trazer uma criança, um adolescente do interior, hoje se tem um repúdio social a uma conduta como essa. Hoje não é mais aceitável. E às vezes eu me deparo com a situação em mesa de audiência dizendo, olha, um outro caso de uma pessoa que veio do interior, adolescente, vocês aqui não caracterizaram como escravidão. E o nosso está caracterizado. Por quê? Qual a diferença? Eu digo, a diferença é que naquele caso a pessoa recebeu salário, fez faculdade, construiu família, amigos, toda uma rede de convivência, tem curso superior e nesse caso aqui é analfabeto, nunca recebeu salário, não pode sair de casa, é uma relação típica de exploração. Perfeito, está aí. Explicação do chefe do Ministério Público falando conosco sobre relações de trabalho. Eu tenho uma curiosidade. Como é que vocês do MPT enxergam a atividade dos sindicatos? Por que é que eu estou perguntando isso? Porque ao longo dos últimos anos, a classe política, em determinado momento, colocou a importância do sindicato e depois colocou o sindicato como algo sem importância ou até danoso para o trabalhador. O MPT enxerga o sindicato como positivo, como negativo, como neutro? Como é que entra o sindicato nessa relação trabalhador-empregado? Olha, a liberdade sindical, ela é uma das prioridades do Ministério Público do Trabalho brasileiro. A gente tem metas prioritárias, combate ao trabalho escravo, erradicação do trabalho infantil e a liberdade sindical está entre eles. Falando um pouco de direito internacional, para você ver a importância do sindicato e da liberdade sindical, o tema que talvez mais tenha tratado as convenções, normas internacionais, seja a liberdade sindical, a liberdade associativa. E essa organização coletiva de pessoas, de associações, de trabalhadores, é fundamental para a sociedade, para a democracia, para o incremento da evolução social. É essa a compreensão que nós temos. Com a reforma trabalhista no nosso país, em 2016 ali, se mudou a questão do custeio, né? Existem críticas ao trabalho do sindicato e esse debate ele vem girando, vem mudando. Independentemente desse debate legislativo, do que acontece no cenário político, a posição institucional do Ministério Público, seguindo as normas internacionais e a nossa Constituição, é do reconhecimento da importância e da liberdade sindical. Trabalho infanto-juvenil, o senhor mencionou aqui, e eu também quero saber, aí como cidadão, como jornalista, como é que a gente analisa esse fenômeno. Por quê? Talvez a geração dos nossos pais tenha uma impressão bem diferente da impressão atual, com frases do tipo: fui menino com 12 anos e pegava na enxada, ajudava meu pai na loja, fazia um serviço no armazém e isso me tornou um cidadão de bem. Hoje já não cabe muito isso, doutor. Como é a caracterização de um trabalho infantil, um trabalho infanto-juvenil irregular? O trabalho infanto-juvenil, pela nossa Constituição, ele pode começar a aprendizagem a partir dos 14 anos. Antes dos 14, o lugar de criança é na escola. Hoje a criança, né, um adolescente ali até acima de 12, com menos de 12, qualquer pessoa que trabalha, ela está em uma situação de exploração. Tirando a exceção de uma atividade lúdica, é algo ali artístico, esporádico, mas como regra, aquela criança com 12 anos que contribui para o sustento familiar, ela perpetua um ciclo de pobreza. É uma criança que está numa família vulnerável, que está deixando de estudar, de se qualificar, de desenvolver habilidades mentais e físicas fundamentais para a sua formação e que ela não vai conseguir sair do ciclo de pobreza. Então, o trabalho infantil, a meta é erradicar.
E o trabalho do jovem, ele é assistido e protegido, é regularizar o que a gente busca. E a gente entende também que a formação ali dos jovens com o trabalho, como por exemplo com a aprendizagem, é um dos, se não o mais importante instrumento de cidadania, sim. Olha, tem que trabalhar para, né, ser bom cidadão, se engajar no mundo, ter um papel social relevante, mas tudo dentro da lei. Perfeito. A gente acompanha, e aí como jornalista eu acompanho um noticiário em que as questões mais crônicas demonstram sintomas de relações de trabalho, relações de emprego não muito sadias. As questões que vêm à tona. Porém, um ponto de vista otimista, eu acredito que estamos evoluindo. Talvez até numa evolução acelerada, graças inclusive à atuação de vocês. Você enxerga como estudioso, como acadêmico e também como uma pessoa que pratica o direito, você enxerga um momento em que o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, possa se tornar dispensável diante de uma conscientização muito grande, ou nunca vai acontecer isso? Sempre vai ter demandas que precisariam ser atuadas junto ao Ministério Público do Trabalho. No cenário ideal, utópico, quanto melhor, mais evoluída a sociedade, quanto menos trabalho infantil, quanto menos trabalho escravo, discriminação, quanto mais os sindicatos forem respeitados, menos trabalho para o Ministério Público do Trabalho. A gente vê a evolução das relações de trabalho e da sociedade, mas a gente acha que ainda há muito a ser feito e novos fenômenos vão surgindo. O exemplo da relação de trabalho com aplicativos, e eu posso citar um outro exemplo, que era algo muito ainda incipiente, algo que ocorria pontualmente, mas que ganhou uma proporção muito grande no ano de 2022 no Ministério Público do Trabalho e também em toda a sociedade, que foi o assédio eleitoral, que foram os trabalhadores coagidos politicamente a votar ou a agir de determinada forma, sob pena de perder o emprego ou de serem ridicularizados, maltratados. Então, veio com toda a força em 2022 e a instituição teve que dar uma pronta resposta. Muito bem. Foi bem lembrado essa questão do assédio eleitoral e aí eu vou puxar para assédio moral e assédio sexual. No momento que a gente está conversando aqui, as milhares de pessoas que estão assistindo querem também ouvir do procurador-chefe, querem também ouvir de um operador do direito uma explicação. Às vezes a pessoa nem sabe que está sofrendo assédio ou tem uma dúvida, será que isso pode? Quais seriam as recomendações técnicas para uma pessoa que se sinta assediada no trabalho, recolher provas, ou de que maneira essa pessoa pode se situar antes de o caso chegar ao MPT? Olha, a gente orienta que os órgãos públicos, empresas, na medida da sua capacidade, do seu tamanho, eles tenham ali canais de escuta, de denúncia, ouvidoria, comissões de assédio moral, sexual, de enfrentamento e de prevenção. Então, se é no local que a pessoa trabalha existir esse espaço, ela procure esse espaço, ela saiba o que é o assédio moral, o assédio sexual. O assédio sexual é aquela importunação de cunho sexual, olha, para você ter uma promoção, você tem que sair comigo, esse tipo de conduta. O assédio, sintetizando, tentando simplificar bem, é aquela conduta ou ausência de conduta que busca minar psiquicamente o trabalhador. Então, vários são os exemplos de condutas que podem ser o assédio moral. Dá trabalho, atividades além da força da pessoa, metas impossíveis e abusivas, jornadas extenuantes, piadas, apelidos, prendas. Se você não cumprir a meta, tem que usar orelhas de burro. Ou até mesmo não dar atribuição alguma, trabalho nenhum. A pessoa chega, ela entra na sala, não tem nada para fazer,
tem que bater o cartão, o expediente e sair. Se você estiver numa situação como essa, procure auxílio no próprio setor. Se não tem, pode procurar a ajuda do Ministério Público do Trabalho na internet, online, por telefone, presencialmente para fazer a sua denúncia que nós apuraremos. E principalmente é necessária a compreensão para não se colocar ali na situação de vítima. Saia o quanto antes que você seja completamente minado, destruído. Até porque os casos terminam redundando em adoecimento, né? O senhor falou da questão psíquica, adoecimento emocional de muitas das vítimas desse tipo de assédio. O adoecimento mental é um dos grandes desafios no mundo do trabalho no ano que a gente vive. E, sem dúvida, o assédio sexual, moral, eleitoral, a grande pressão, ela contribui para esse adoecimento mental. São várias as categorias que sofrem, os dados estão aí, questões de depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico. E como o doutor Maurício falou aqui, se você está passando por alguma situação dessa, preste atenção, procure primeiro os organismos internos da sua empresa. Se não houver, se não tiver uma ouvidoria, se não tiver um setor de recursos humanos capaz de acolher a sua observação, a sua denúncia, o MPT já está se colocando à disposição também para isso. A gente começou a nossa conversa, que inclusive está passando muito rápido, quando o assunto é bom é assim, falando sobre o que o senhor ouviu nas visitas institucionais feitas antes mesmo da posse. Aí eu queria saber o que é que o senhor falou, o que é que o senhor colocou para essas instituições, que metas o senhor se auto-aplicou para uma gestão até setembro de 2025? A principal, a tônica, né, o tom a gente quer estar presente nos grandes debates. Na questão do trabalho escravo, a gente quer fortalecer, por exemplo, as fiscalizações. A gente quer, nos diversos setores do nosso trabalho, se valer de ferramentas tecnológicas, de dados, de estatísticas, para a gente ter atuações cada vez mais eficazes ali e nos setores e locais onde se precisa de uma intervenção. E tem um assunto do momento na Bahia, que é a questão da segurança pública e do encarceramento do sistema prisional, que no Ministério Público do Trabalho, no Brasil, existe um trabalho muito forte de dar trabalho, oportunidade de trabalho, ressocialização por meio do trabalho para essas pessoas. A sociedade tem que compreender que a prisão não pode ser um calabouço onde essas pessoas estão, porque depois eles vão retornar. A sociedade, ela precisa se preocupar e dar uma oportunidade digna, cidadã a essas pessoas. O melhor caminho é o do trabalho. No estado da Bahia, quem contrata com o estado, por exemplo, tem que cumprir uma cota de presos e egressos do sistema prisional. A gente vem dialogando muito com o estado tem sido um parceiro, o diálogo produtivo, com empresas também, para se cumprir essa cota e trazer essas pessoas para o mundo do trabalho. Então, é um ótimo projeto, a gente vem investindo, a gente acha que ele tem um poder transformador para essas pessoas e para toda a sociedade. É bom saber, senhor, que é uma voz tão relevante, que é a instituição que tem uma imagem de tanta credibilidade, como é a instituição que o senhor está presidindo, goza da confiança da sociedade brasileira e, sobretudo, da baiana, está levantando essa bandeira de não considerar as pessoas que são detentas ou que são egressas do sistema prisional como párias da sociedade, de tentar cada vez mais absorvê-los no nosso cotidiano, porque só assim a gente interrompe, doutor, o ciclo vicioso de violência gerando mais violência e levando jovens para esse caminho. É uma bandeira importante que eu queria enaltecer aqui e torcer para vocês darem prosseguimento a isso. Obrigado. O Estado, os órgãos, a sociedade civil, a iniciativa privada, a gente tem que dar alternativas de vida boas e a gente acredita que o melhor caminho para isso é o trabalho para essas pessoas. Obrigado. Conversamos hoje com o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, que está aqui no Linha de Frente. Obrigado. Eu acredito, doutor, que teremos novos encontros nesses 2 anos de gestão, que talvez pode aumentar, né? Porque tem direito à reeleição lá no MPT, não é isso?
Tem, mas vamos focar aqui, né, no começo, nesses 2 anos de gestão. A gente tem muito para entregar e muito para trabalhar ainda, meu amigo. Tá cheio de motivação, tá cheio de energia. Obrigado. Boa Eu sorte. agradeço muito. Conte conosco. Estamos à disposição. Quero agradecer o papel de vocês e o espaço que vocês dão ao Ministério Público do Trabalho. Tá bom. Até a próxima. Obrigado a vocês pela companhia, sempre trazendo personalidades que nos ajudam a entender o contexto do nosso estado e também como melhorar todo tipo de relação aqui na Bahia. Um abraço a todos e até o próximo encontro.